Quando a vida não pode mudar agora, algo dentro ainda pode se reorganizar. Nesse vídeo você vai entender por que voltar para si muda a forma de atravessar uma rotina pesada e como pequenas mudanças internas podem devolver clareza, dignidade emocional e sentido mesmo em uma vida limitada. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Diuli e hoje vamos falar sobre o porquê tudo começa a mudar quando a gente começa a se voltar para si, começa a olhar mais para nós, valorizar as coisas boas, ter um novo olhar sobre aquilo que antes era só tristeza e desilusão. Bora lá para mais um vídeo. Em primeiro lugar, é importante a gente entender o seguinte: se voltar para si não é se afastar da realidade, não é fugir de tudo ou mentir para si que não é assim, que as coisas não são desse jeito, não aceitar a verdade da vida. Não é isso. A gente pode e deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aceitar a nossa realidade, entender a nossa realidade e também olhar para nós, olhar para esse ser humano que está suportando essa vida que muitas vezes está insuportável. E por que é importante entender isso e praticar esse equilíbrio entre ambos? Porque tem muita gente que usa como desculpa que vai cuidar de si, que vai olhar para si, para esquecer do resto, para ignorar esse resto, como se simplesmente fazendo isso a vida fosse mudar, as coisas ruins fossem mudar. E na verdade elas não mudam, elas acumulam cada vez mais e uma hora você é engolido por tudo aquilo que foi ignorado. E aí todo esse cuidado, todo esse voltar para si que foi feito antes, às vezes não é suficiente para se libertar daquela bola de neve de problemas que engoliu aquela pessoa. Por quê? Porque ela se descuidou de uma área para cuidar da outra. E isso não dá. Uma coisa não anula a outra. Nós temos que equilibrar todos os pratos da vida, né, para que a gente tenha uma vida de qualidade, para que a gente tenha uma vida em equilíbrio. Então a gente tem que aprender a olhar para si, cuidar e valorizar esse ser humano que somos cada um de nós, mas também olhar e resolver as outras questões da nossa vida que precisam da nossa atenção. Então sim, a gente tem que se transformar, né, em várias nuances, a gente tem que dar conta de várias coisas, porém de forma equilibrada. E é possível sim, se a gente olhar e analisar o quanto a gente desperdiça da nossa vida com coisas que não precisam da nossa atenção, mas que são mais agradáveis de ter a nossa atenção, a gente vê que se a gente foca realmente em viver bem e fazer o que tem que ser feito, dá para fazer todas as coisas de forma equilibrada e ainda assim se manter bem perante a vida. Cansaço emocional surge do nosso desalinhamento interno. Então, quando a gente não está vivendo alinhado com a nossa verdade, com a nossa fé, com a nossa intuição, com a nossa essência, a vida fica pesada, as coisas ficam difíceis, tudo fica ruim. Então, quando a gente resolve se alinhar e buscar colocar mais verdade na nossa vida, e essa verdade de acordo com a nossa essência, com a nossa verdade, as coisas fluem melhor. A rotina fica mais agradável, a casa fica mais agradável, as coisas que a gente faz melhor. Por quê? Porque a gente está fazendo aquilo alinhado com a nossa essência, com a nossa verdade. Então, por isso que buscar se encontrar e se entender vai melhorar todos os outros aspectos da vida. Porque quando a gente se entende, a gente faz as coisas alinhados com a nossa verdade. E aí é bom, a gente gosta de fazer isso. Porque o ruim é fazer algo que a gente não gosta. E até aquilo que a gente não gosta, que é difícil, é complicado, se a gente faz do nosso jeito, né, com as nossas artimanhas, com as nossas ferramentas de poder, que eu chamo, né, que são aquelas coisas que a gente traz nessa vida, e, né, que são as nossas facilidades para essa vida, se a gente resolve através dessa metodologia, né, que é própria e única nossa, fica mais fácil de suportar essas coisas ruins, passar por essas fases difíceis, resolver esses problemas que são tão complicados muitas vezes. Então fazer isso
alinhados com a nossa verdade, facilita o processo. Por isso que é bom a gente estar alinhado, a gente se entender. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se conhecer, saber qual é a nossa verdade, qual é o nosso caminho, qual é o nosso jeito de fazer as coisas para que elas fiquem bem feitas, feitas de qualidade, que tenham qualidade naquilo aonde a gente toca, porque assim a vida flui melhor. Entender também que vida sem sentido não é uma vida ingrata. Às vezes você está num trabalho que você não gosta, porque você escolheu esse trabalho, mesmo sabendo que você não gostaria de fazê-lo, por um motivo desalinhado do seu, muitas vezes por conta do salário, né? Preciso desse salário para viver. E aí você aceitou aquilo ali por tempo indeterminado. Tá errado em trabalhar em algo que a gente não gosta por conta do salário? Não tá errado. A gente precisa sobreviver. O errado é a gente ficar naquilo eternamente. A gente tem que entender que quando a gente se encontra numa situação assim, aquilo ali é temporário na nossa vida. Aquilo ali vai servir enquanto eu não consigo algo melhor, mas para eu conseguir algo melhor, eu tenho que me mover, eu tenho que buscar esse melhor. E às vezes, estar como eu estou não vai me proporcionar esse melhor. Então eu tenho que estudar mais, eu vou ter que me dedicar mais, eu vou ter que ampliar os meus conhecimentos, estudar para aprender a fazer aquilo que eu gosto de fazer. E aí eu vou ter que botar a mão na massa. Eu vou ter que conciliar o meu trabalho que eu não gosto com aquilo que eu quero fazer. Então eu vou ter que trabalhar em dobro. E eu estou disposta a fazer isso, muitas pessoas não estão. E aí elas ficam nesse trabalho que não gostam por um tempo indefinido e se pegam depressivas, ansiosas e em vários estados deploráveis, porque não foram atrás daquilo que realmente ia alimentar a sua alma, ia energizar a sua pessoa como um todo. E esse é um exemplo, né? Peguei o exemplo do trabalho que é fácil da gente visualizar, mas isso serve para qualquer área da nossa vida. Às vezes, relacionamento. Se casou com uma pessoa que não fecha, né? Que não é compatível, mas por algum motivo ou outro casou com aquela pessoa, ficou com aquela pessoa, e aí foi pelos motivos errados, não vai dar certo. E aí vai estar triste, infeliz, mas aí não quer deixar por um motivo ou outro, né? Não quer terminar aquela relação, tá desalinhado. Então, não é que a sua vida é ingrata, que as coisas são ruins, ou você é ingrata com a vida. É que você fez escolhas erradas porque você não estava alinhada com a sua verdade no momento dessas escolhas. E isso tem que permanecer assim? Não, se você quiser, é só você buscar a mudança para que isso aconteça de forma alinhada com você agora, a partir de agora. E também a dignidade emocional começa quando você se trata com honestidade. É muito importante a gente ser honesta conosco mesmo. A gente não vai achar felicidade naquele lugar que não faz sentido para a nossa vida, que não está alinhado com os nossos valores, com a nossa essência, com a nossa verdade. A gente não vai ter sucesso, ou pelo menos um sucesso que nos preencha de verdade, investindo em coisas que não estão alinhados conosco mesmo. E para que a gente entenda isso e para que a gente pratique isso, a gente tem que ser honesta. O que realmente faz bem para mim? Quais são os caminhos que realmente eu tenho facilidade de trilhar, o que eu tenho, o que não vão me trazer problemas em superá-los, ou se trouxerem problemas, são problemas que eu consigo resolver com o que eu tenho disponível agora. Ser honesta, não ficar mentindo para você, para sua verdade, para sua mente, para as pessoas que estão em volta de você, mas principalmente para você. Tem que ter honestidade nesse caminho de alinhamento pessoal. Porque enquanto você não aceitar essa verdade, tudo vai ser fantasia, entende? Em pequeno ou maior grau, tudo será fantasia, ou pelo menos a maioria das coisas vão ser fantasias. Mas agora me conte você aqui nos comentários. Você concorda, discorda, acrescentaria algo, mudaria algo nessa explicação? Deixe aqui para que a gente continue a se ajudar e evoluir cada vez mais. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que merecem receber essas informações. E também assista ao próximo vídeo que eu vou deixar aqui na telinha, que vai complementar em muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por assistir e te vejo lá. Tchau!